Seja bem-vindo de volta aqui às nossas aulas de grego da Escola Charles Spurgeon Online. Este é o nosso segundo módulo e nós já estamos na aula de número 10. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que queremos, como sempre, apresentá-los aqui. Primeiro vamos falar sobre o perfeito, esse tempo verbal que a gente ainda não tratou, que será o último tempo verbal que nós trataremos dentro do modo indicativo. Falaremos sobre o seu aspecto verbal. Isso será bem importante para a nossa aula hoje. Também vamos falar, dentro da ideia do perfeito ainda, sobre o ativo e o médio e passivo. Com isso, vamos também trazer umas observações sobre a voz média. Você sempre tem visto que a gente fala sobre o médio, sobre o passivo, sobre médio e passivo, e a gente vai ver exatamente o que a voz média pode funcionar também. Teremos, como sempre, o nosso vocabulário, que eu espero, como sempre tenho dito, que você esteja memorizando. E por último, vamos falar sobre a nossa boa e velha tradução. Então, continue conosco e até daqui a pouco. Então vamos aqui para a nossa aula sobre o perfeito do indicativo. Lembrando que o perfeito do indicativo está no capítulo 25 do nosso livro-texto Fundamentos do Grego Bíblico, de William Mouse. Então vamos aqui para a nossa metodologia, começando com o português, para a gente se familiarize melhor com essas questões gramaticais. Primeiro, o tempo verbal perfeito, como a gente vai tratar no grego, não tem um equivalente direto no português, certo? A gente tem aquele mais que perfeito, que pretérito mais que perfeito, né? E talvez você até possa se confundir com isso, mas o pretérito mais que perfeito no português ele não reflete, certo, uma tradução do perfeito do grego. Então esqueça isso aqui, o pretérito mais que perfeito não é o mesmo do que o perfeito no grego, nem mesmo o mais que perfeito do próprio grego também, que é outro tempo. Mas enfim, nós não temos um equivalente direto. Então, por esse motivo, nós precisamos entender bem o seu significado em grego. Ou seja, sem um entendimento claro do que, como funciona, qual é o significado, a semântica do verbo no grego, fica muito difícil entender o próprio, como nós vamos traduzir, certo? Então, entenda bem, esse é o primeiro passo que você precisa para o perfeito, entenda bem o significado dele, para que então você possa ver como você vai traduzir. Enfim, em princípio vamos analisar a seguinte expressão: está escrito. Com essa expressão, atente para a ênfase não só na ação em si, mas no estado de coisas que ela representa. Está escrito não está somente falando de uma ação, mas de um estado de coisas, como a gente poderia chamar. Esse estado de coisas seria uma série complexa de coisas que está incluída na ideia de estar escrito. Então não é só uma ação, ele está afirmando algo a mais sobre isso, um estado de coisas. E assim a gente começa a entender um pouco mais sobre o perfeito, um estado de coisas. É importante eu lembrar também que algumas gramáticas diziam que o perfeito era uma ação que tinha acontecido no passado, mas que tinha implicações no presente, certo? E que essa ação aqui, com essas implicações, elas ainda se aplicavam ao presente. Bom, essa é uma visão um tanto, vamos dizer assim, um tanto ainda antiga sobre como funciona o verbo grego. Uma análise do aspecto verbal e de muitos outros autores que têm trabalhado sobre isso, tem-se visto que essa ideia de passado e presente para os verbos gregos, os verbos gregos não gramaticalizam, ou seja, eles não têm em seu significado o tempo cronológico. Ou alguns autores ainda vão dizer pelo menos que pode até ter, mas ainda é secundário. Então o que é mais importante é você lembrar que essa ideia de passado e presente, ela vai estar no contexto e não necessariamente no tempo verbal em si, ok? Então, um estado de coisas é o que o presente vai nos trazer, segundo os autores que a gente tem trabalhado. Passando aqui para o próximo slide,
como eu já expliquei, as gramáticas vão dizer que o perfeito indica uma ação pontilinear. Acontece no passado, mas tem consequências para o presente. Então essa é a ideia. Consequências, né? Eu falei algumas implicações e a mesma ideia. Tem consequências. E isso é chamado, como eu mencionei aqui, ação pontilinear ou ação pontilear. Aliás, pontilinear porque era aquele ponto lá que eu expliquei e as implicações no presente. Mas a nossa abordagem aqui seguirá a de Stanley Porter, um grande gramático da língua grega, e a gente vai tratar aqui como ele que mostrará que o perfeito tem um significado do estado de coisas, ok? Nós temos seguido a abordagem de Stanley Porter, que já tem definido muito sobre como funciona o verbo grego, escreveu sua tese de doutorado sobre esse assunto. Então a gente tem buscado essa ideia. O William Mouse, que é o livro que a gente tem usado, ainda pensa dessa forma aqui, certo? Ele ainda crê nessa questão de pontilinear, explica um pouco sobre isso, e eu como professor preciso dar a minha contribuição e explicar para vocês que eu não concordo, porque são muitos os gramáticos que indicam que a ideia de tempo, se ela existir no tempo verbal do grego, ele vai ser vai ser algo secundário, certo? Então, basicamente, é isso para o grego nesse sentido. Então, assim, Porter vai explicar da seguinte forma: ele pica, que pode ser traduzido como eu estou em um estado de esperar. Esse aqui vem de Eupido, da ideia de esperança, né? Eu tenho esperança, eu espero. E aí nesse sentido, no perfeito, Porter vai nos exemplificar dando a ideia de que isso pode ser traduzido como eu estou em um estado de esperar, ou eu estou esperançoso, ou eu tenho esperado. Mais ou menos a ideia de que há um estado de coisas a ser analisado, a ser apresentado nesse sentido. Então, dentro dessa ideia, a gente também tem uma outra questão, que é o que Stanley Porter nos apresenta, que é o que ele chama do discurso, ok? Não quero entrar em detalhes aqui sobre a questão de análise do discurso e tal, mas que o que ele vai nos mostrar é que além disso, ou seja, além dessa ideia de estado de coisas, dentro do discurso, dentro do texto, ele vai indicar que esse é o verbo, o perfeito é o verbo usado para maior ênfase. Então, se você vir um perfeito apresentado no Novo Testamento grego, isso quer dizer que o autor está trazendo uma grande ênfase. Porque o perfeito ele não é muito utilizado. Não é um dos verbos mais utilizados, uma das formas verbais mais utilizadas. Mas isso não quer dizer que ele não seja importante, pelo contrário, por ele ser menos utilizado, é porque ele, quando utilizado, traz uma grande ênfase. Então, o que nós temos aqui, graficamente, seria da seguinte forma: o aoristo, ele traz um aspecto verbal perfectivo, ok? A ideia de que você vê a ação como um todo. E o aoristo, dentro dessa nossa comparação aqui, seria o que seria traria menos ênfase, porque o aoristo é um dos mais utilizados, ele traz uma ideia geral sobre o que aconteceu na ação, sob a perspectiva do autor. Já o presente, o imperfeito, tem a ideia imperfectiva, ou seja, como se você estivesse já dentro da ação e você não vê como um todo, mas você já vê com mais alguns detalhes. E aí, quando o autor traz o presente ou o imperfeito, ele já traz uma ênfase maior, por isso eles estão aqui em caixa alta em relação ao aoristo. Mas, se você utiliza o perfeito ou mais que perfeito, Stanley Porter nos apresenta de que aí sim você tem a grande ênfase. O aspecto estativo, essa ideia do estado de coisas, e a ênfase dentro do texto é essa, está em caixa alta e em negrito, assim. Então, é como se aqueles verbos no perfeito ou no mais que perfeito, é como se fossem os verbos em caixa alta e em negrito lá na sua Bíblia. Ou seja, são verbos que trazem uma grande ênfase, que nós devemos dar grande atenção aos verbos que estiverem, então, no perfeito ou no mais que perfeito.
Outra observação é que para as nossas traduções, e lembre-se de que isso é para as nossas traduções, certo? Eu não quero dizer que todas as vezes o perfeito vai ter esse tempo que a gente vai traduzir, mas nós precisamos de um padrão, e dentro deste padrão a gente vai utilizar a seguinte forma: o verbo auxiliar, no caso o verbo ter, mais o verbo principal no particípio, e assim a gente vai ter a tradução do perfeito. Mas lembre-se, para as nossas traduções, você pode ver o perfeito sendo traduzido de várias formas, inclusive sendo traduzido como talvez até o presente no português, o passado, enfim. Mas para as nossas traduções vai funcionar assim. Então, lélica vai significar eu tenho soltado ou eu tenho destruído. Você usa o verbo ser, no caso, então soltado ou destruído, porque é a tradução de lélica. E assim a gente vai traduzir os verbos no perfeito. Então, aqui para a formação do tempo perfeito, a gente vai ver aqui como ele funciona. Então, primeiro a gente vai ter o que a gente chama de reduplicação. A gente vai explicar mais como funcionam as regras disso, mas basicamente é que a primeira palavra da raiz vai ser reduplicada na formação do verbo. Então, você vai ter um lambda inicial, um epsilon, desculpa, que vai lhe ajudar na sua pronúncia. Então, você vai ter a raiz do perfeito ativo, no caso, lui. Então, você percebe aqui que esse lambda é uma duplicação desse lambda aqui da raiz. O formativo de tempo, no caso, é K, ou seja, kappa e alfa. Então, lélica. Essa é a marca do perfeito, esse kappa e alfa. Então, as terminações pessoais primárias ativas, no caso aqui, man. Então, lelicamen, nós temos destruído ou nós temos soltado. Assim a gente forma o tempo perfeito ativo nesse caso. O nosso paradigma, a gente precisa sempre trabalhar aqui, é o seguinte: lélica, lembre-se, então eu tenho soltado, não tem terminação, e ele vai ser um pouquinho parecido com o aoristo ativo, por isso nós o trazemos aqui. Elissa, lélica, você percebe aqui que ele termina em alfa, por conta do kappa alfa. Lélicas, tu tens soltado, a terminação é sigma, então elissas, o aoristo ativo. Lélique, ou léliken, ele tem soltado, então não tem terminação, somente um ni móvel, então você pode lembrar de hélice. Lelicamen, nós temos soltado, terminação men, lembre-se de helissamen. Lelicate, vós tendes soltado, terminação te, elissate, no aoristo ativo, lelicate, no perfeito ativo. Lelicace, eles têm soltado, terminação si, e no caso você pode lembrar de Ellison no aoristo ativo. E assim a gente tem o paradigma do perfeito ativo. Então, as terminações são já aquelas que você já conhece, então nisso você não vai ter tanta dificuldade. A questão mesmo vai ser essa nossa duplicação aqui, que a gente ainda vai trabalhar um pouco, ok? Próximo slide, então, vai nos trazer o perfeito do indicativo médio passivo e a sua formação. Vamos lá. Primeiro nós temos a reduplicação, lambda, epsilon, a raiz do tempo perfeito médio passivo, lui, as terminações pessoais primárias passivas, mai. Então é um pouco mais simples, não tem o K, não tem formativo de tempo, certo? Então, lerimai. Como é que eu vou saber então se ele não tem formativo de tempo? Por conta da reduplicação. O único verbo que traz essa reduplicação é a ideia do perfeito. Então, lerimai você vai lembrar, poxa, tem uma duplicação aqui, isso é um pouco estranho, a não ser que isso seja um perfeito. O paradigma do perfeito médio passivo
é até um pouco mais simples do que o outro, segue bem as terminações que nós já conhecemos, primárias passivas. Então, lelimai, eu tenho sido solto, terminação mai, liomai. Lelisai, tu tens sido solto, terminação sai. A comparação aqui, no caso, é com o presente médio passivo. Então, lie, lelisai. Lembre-se que a terminação da segunda pessoa do singular é sai. No caso aqui do lie, porque ele não aparece por uma série de questões da formação da palavra, mas aqui ele parece muito claro, lelisai. O sai é então uma terminação da segunda pessoa do singular. Lelitai, nós temos sido soltos. Terminação tai, comparação com presente médio passivo. Lietai. Lelimetha, nós temos sido soltos. Terminação metha. Liometha, você pode lembrar. Lelis the, vós tendes sido soltos. Terminação sigma, theta, epsilon. Lias the seria a comparação. E lelintai, eles têm sido soltos. Lembre-se que é médio passivo, então por isso nós temos traduzido aqui com o verbo auxiliar. Então as terminações, e no caso aqui você pode comparar com liontai, que seria aquilo que seria equivalente por conta da terminação. Então vamos aqui primeiro para a boa notícia. A boa notícia é que é uma diferença mais notável entre o perfeito e os demais verbos. Isso se torna bem mais fácil a sua identificação. Ou seja, a reduplicação ela é uma característica do perfeito e vai permitir que você conheça mais facilmente o perfeito. Apesar de ser mais uma forma verbal que você vai conhecer, mas talvez seja mais fácil de identificar, porque está ali aquela reduplicação, isso não é comum no verbo grego, você vai saber, reduplicação se trata então de um perfeito. Mas vamos lá para a notícia que não seria tão interessante, assim, tão boa, é que a gente precisa aprender as regras dessa reduplicação, obviamente, né? Então, a reduplicação consonantal, primeiro, é que se o verbo começa com uma única consoante, essa é reduplicada, essa consoante é reduplicada. Mas para facilitar a pronúncia, essas duas consoantes são separadas entre si por um epsilon. Então, demonstrando aqui, nós temos o li, seria a raiz que nós trabalharíamos. O li começa com uma consoante só, lambda. Então, nós reduplicamos esse lambda aqui. Então, nós temos dois lambdas, mas nós temos um epsilon também. Esse epsilon vem para que a pronúncia fique mais fácil, certo? Então, nós temos, lelica. Alguma observação aqui sobre as consoantes que nós vamos tratar aqui, fi, ri e theta. Se a consoante que foi reduplicada for uma dessas três que nós já falamos, a consoante reduplicada mudará para pi, kappa ou tau, respectivamente. Então, demonstrando aqui, faneró, se você quiser reduplicar aqui, então você vai ter que reduplicar o fi, então fica fé fanerol. Mas, como já expliquei, fi vai mudar para pi, então pé faneroca. Do mesmo modo que haridzomai, se você quiser reduplicar, você pega esse ri aqui e então duplica e o epsilon para facilitar a pronúncia, então harids, então harismai. Therapeu, tetherapel, tetherapelmai, ok? E assim nós temos essas reduplicações. A ideia é de que as aspiradas, ou seja, as que saem som quando nós falamos, fi, ri ou theta, elas são mudadas para as não sonoras ou insonoras, pi, kappa ou tau. P, Q e T são insonoras nesse sentido. Então, por isso, a gente transforma as aspiradas em insonoras na reduplicação. Com o tempo, você vai perceber mais e mais vezes e essa questão para a identificação vai ficar um pouco mais simples. Próximo ponto sobre a reduplicação
é a sua reduplicação vocálica. Então, se algum verbo começa com uma vogal ou um ditongo, a vogal é alongada. Então, ao invés de a gente reduplicar a vogal, na verdade a gente vai alongar a vogal. Então, o alfa vai ser alongado, no caso aqui, de agapau para egapeka. Então, o alfa continua aqui, mas nós temos uma vogal alongada. Então, egapeka. No caso, aiteo, você tem eiteka. O alfa é alongado, o iota aqui não sumiu, mas ele ficou subscrito. Então, eteka. E no caso aqui também, essa vogal aqui foi alongada também. Portanto, quando há um aumento ou reduplicação vocálica inicial, o verbo pode estar em um desses três exemplos, o imperfeito, o aoristo ou o perfeito. Se o verbo começar com as duas consoantes, geralmente passará por reduplicação vocálica e não por uma reduplicação consonantal. Então, veja aqui, gnoka, que é de gnosko. Então, gno seria a raiz inicial desse verbo, primitiva. Então, egnoka. Nós recebemos aqui, então, uma reduplicação vocálica. Sobre os verbos compostos, ele reduplica a parte verbal do verbo, assim como o imperfeito e o aoristo recebem aumento na parte verbal. Ou seja, ekbalo, o verbo está aqui. Isso aqui é somente uma preposição que se juntou ao verbo para formar a ideia de ekbalo. Mas a parte verbal é balo. Então é essa parte que vai ser reduplicada. No caso, ekbebleka. Ekbebleka. Então o beta aqui foi reduplicado, o epsilon para facilitar a sua pronúncia, e assim foi formado o perfeito de ekbalo. Então vamos aqui para o tempo perfeito, algumas observações sobre ele. Primeiro, a raiz do tempo perfeito é a quarta forma verbal no léxico, ou seja, o perfeito passivo vai ser a quinta e assim ficaria desse jeito em um léxico onde você fosse procurar. Agapao, agapeiso, agapeisa, egapeka. Então, a quarta forma verbal aqui é o perfeito e egapemai seria então a forma passiva, a quinta forma do léxico. Lembrando o formativo do tempo, kappa, alfa, k, ok? A vogal conectiva não há, pois o formativo do tempo termina em uma vogal. Então, nós não temos uma vogal conectiva, nós temos aquela vogal lá que a gente já falou, que é a vogal que se apresenta para que se facilite a pronúncia, mas aquela não é uma vogal conectiva, lembre-se disso. Nós temos um formativo do tempo que já termina em alfa, então não precisamos de uma vogal conectiva. Terminações pessoais, então, são sem aumento, e são as terminações pessoais primárias, que a gente já tratou. Então, aqui sobre os verbos contraídos, eles alongam a sua vogal de contração, tanto no ativo quanto no passivo, certo? Então, agapao, nós temos aqui um egapeka. Foi alongada aqui a vogal inicial, e que já haveria sido alongada, e também aqui ela é alongada na sua vogal de contração, bem como no passivo, gapemai. Nós temos uma aspiração que eu esqueci de colocar. Muito bem. Os segundos perfeitos, né? Se a gente quiser chamar assim, são poucos no Novo Testamento grego e nós não vamos estudá-los aqui. Só vamos lembrá-los, né? Mencioná-los, porque eles não são tão comuns. Então, eles são idênticos ao primeiro perfeito, mas empregam um formativo de tempo alfa e não kappa no ativo. Então, os exemplos são akuo, então seria akekoa. Grafo seria gegrafa. Ginomai seria genoma. Erromai seria elirtha. Lambano seria eilitha. E assim nós teríamos esses segundos perfeitos. Não são tão comuns, mas mencioná-los é importante para caso você encontre com eles, você possa
chegar a identificá-los. Então, tendo passado a parte do perfeito, eu tenho aqui algumas observações sobre o significado clássico da voz média. Muitas vezes a gente tem tratado aqui nas nossas aulas sobre a voz média e aqui a gente precisa tratar de uma forma um pouco mais pormenorizada. Então, a voz ativa, quando o sujeito realiza a ação do verbo. A voz passiva, a gente já tratou sobre isso, é quando o sujeito recebe a ação do verbo. A voz média é quando a ação do verbo afeta o sujeito de alguma maneira. Lembre-se que não é a voz reflexiva do português, né? Então, no português, eu posso, se a gente quiser pensar assim, então, seria eu corto, seria voz ativa. Eu sou cortado, seria a voz passiva. Então, aqui, ativa, passiva, mas no português a gente também tem a voz reflexiva, certo? Seria eu me corto. Eu me corto. Quando eu faço em mim mesmo essa ação. A questão é que às vezes o médio no grego é confundido com a voz reflexiva, mas ele não é a voz reflexiva, certo? Na verdade, a ação do verbo afeta o sujeito, sim, ela afeta, mas de alguma maneira, não necessariamente que ele faz tudo aquilo daquela ação para si, no sentido de fazer em si mesmo, mas ele é afetado de alguma forma, e essa é a voz média no grego. Na maioria dos casos, a voz média terá o mesmo significado da voz ativa, certo? Muitas vezes você não vai perceber a diferença. Contudo, em alguns verbos, há uma diferença considerável. Por exemplo, aiteo é um verbo que no ativo significa eu peço, mas no médio significa eu peço para mim mesmo. Então perceba aqui que eu peço, o verbo, ele afeta o seu sujeito de alguma forma, porque ele está pedindo para si mesmo, com interesse próprio. No caso, o baptizo significa eu batizo, na voz ativa. Mas na voz média, eu me mergulho ou eu mergulho. Então a ideia é de que o batizo, na voz ativa, ele está afetando outra pessoa. Ele é o sujeito e está exercendo essa ação sobre outra pessoa. No caso do médio, ele é um sujeito que está afetando a sua ação sobre si mesmo. Então, ao invés de batizar, de mergulhar outra pessoa, ele está se mergulhando. Então, essa é a ideia do médio, ok? Aqui também, mais uma vez, afetando o seu sujeito. Heurisco, desculpe, por exemplo, significa eu acho, eu descubro. Mas no médio, significa eu obtenho para mim mesmo. Então, aqui também uma apropriação da ação a partir do seu sujeito, e assim nós temos o significado clássico do médio. Então, prosseguindo, quero lhe dar os parabéns. Nós já passamos por todos os tempos verbais do modo indicativo. Isso é muita coisa, pessoal. Eu sei que foi uma jornada grande, mas eu quero lhe dar os parabéns por ter nos acompanhado até aqui. Nós não concluímos ainda o nosso módulo, ainda há algumas aulas, mas o modo indicativo, o modo em que há mais verbos no Novo Testamento, nós já passamos. Passamos por todas as formas. Então é uma hora agora de você talvez parar um pouco, voltar naquelas formas verbais que você não lembrou, não conhece, enfim, trabalhar nesse sentido. Nas próximas aulas nós vamos tratar sobre o particípio, ok? A gente hoje ainda vai falar sobre o nosso vocabulário e tudo, mas eu quero já lhe dar uma observação sobre o particípio. Primeiro, particípio, ele é uma forma que vai requerer de você um conhecimento muito forte daquelas formas nominais, ou seja, dos substantivos. Particípio, já vou lhe adiantando, que é uma forma verbal, mas é uma forma verbal que parece um substantivo, que também é nominal nesse sentido, certo?
Então, participe é como se fosse um adjetivo verbal, se a gente quisesse chamar assim. Tem jeito e forma de substantivo, mas também tem suas características de verbo. Ou seja, você vai precisar trabalhar bem com aquilo que a gente aprendeu nos substantivos, ou seja, a primeira, segunda e terceira declinações. Você vai ter que lembrar bem, se você não está seguro nelas, sobre genitivo, acusativo, dativo, singular, plural, como formar, é hora de voltar agora e ir para essas primeira e segunda e terceira declinações para que você chegue nos particípios trabalhando bem essas questões, trabalhando bem os substantivos, porque é disso que você vai precisar, ok? Então, o próximo slide a gente vai tratar sobre o vocabulário. Então, o vocabulário dessa aula simples, aiteo significa eu peço, eu exijo, malon significa mais ou preferivelmente, e martireo, que significa dou testemunho ou testifico. Então, martireo, você pode perceber aqui que é a palavra que nós temos em português. Marte vem da ideia de os que testemunharam, né? Eles testificaram. A questão é que no português significa que o mártir ele morreu pela causa de testificar, de testemunhar acerca da sua fé. Então aqui você pode lembrar que martirel vem, aliás, da base, né, da origem ao nosso substantivo mártir em português. Então aqui a gente tem piplerotai roi kairos, nosso tempo de prática de tradução. Então Marcos capítulo 1, versículo 15, onde está esse versículo, piplerotai. Você pode perceber aqui que nós temos pleirotai, certo? Explicando aqui basicamente esse verbo, ele é um verbo que significa preencher, cumprir, mais ou menos essa ideia. E ele é o verbo pleiro, certo? Pleiro. Para a sua... você está percebendo que tem um pé aqui, pé pleirotai, então tem uma duplicação. Isso já me diz que esse verbo está no perfeito. Peplerotai ro kairos. Se está no perfeito, essa terminação aqui, tai, é uma terminação passiva. Você deve lembrar, o maiei é tai. Então, ro kairos é o sujeito, kairos é o tempo. Então, o tempo. E no caso aqui, o verbo está no passivo, peplerotai. Então, o tempo, eu preencho ou eu cumpro nesse sentido, o tempo está cumprido, seria mais ou menos isso. Ou o tempo tem sido cumprido, se nós fôssemos traduzir da seguinte forma. Então, o tempo tem sido, já que está no passivo, piplerotai, o tempo tem sido cumprido. Certo? Se fosse no presente, teria o tempo tem cumprido. Segundo a nossa tradução, lembre-se de que essa é só uma forma, na verdade em português tem até o tempo está cumprido. Mas a ideia, enfim, é que nas nossas traduções a gente traduz da forma mais simples, para que depois a gente possa analisar o seu significado com mais detalhes. Então, o tempo tem sido cumprido, peplerotai, terceira pessoa do singular, ro kairos, o sujeito, então o tempo tem sido cumprido. Vamos aqui para essa outra frase. Ego pepisteuka hoti su ei ho Christos ho huios tu theu. Vamos primeiro para o que é mais importante aqui no caso, o verbo. Iniciando aqui simplesmente só com ego, então você já deve saber, ego, eu. Pepisteuka, você deve lembrar também de pisteuo. Pisteuo significa eu creio. Pisteuo. Eu creio. Mas você tem um pé aqui, que significa que ele é
uma duplicação e que eles estão, então está no tempo perfeito. O tempo perfeito, pistelka ego, então é a primeira pessoa do singular. Eu tenho crido. Eu tenho crido. Hoti, que, ei, tu, ei, és, verbo eimi. Ho Christos, ho huios, que tu és o Cristo. O Cristo. Ho huios, tu theu. O Filho. Aqui nós temos uma aposição a o Cristo. Então, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho. Tu theu está no genitivo, então tem a ideia de posse. A palavra-chave é de, então o Filho de Deus. Então, eu tenho crido, pepistelka, tenho crido que tu és o Filho de Deus. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Hoje nós tratamos sobre alguns assuntos. Entre eles, nós falamos sobre o aspecto verbal do perfeito. A gente falou que o perfeito ele quer dizer um estado de coisas, apesar de que muitas gramáticas antigas diriam que ele descrevia uma ação que tinha que tinha sido feita no passado, mas que tinha consequências no presente. A gente viu que o perfeito tem mais uma ideia de ênfase por não ser um tempo verbal tão utilizado. Então, quando ele é utilizado intencionalmente, se traz uma ênfase e se trabalha uma questão de estado de coisas, como a gente mencionou. Dentro da ideia do perfeito ativo e médio passivo, nós falamos sobre a sua forma e seu paradigma. Falamos sobre a duplicação, que é uma marca do perfeito, então uma forma mais fácil de identificar se um verbo está no perfeito ou não. Além disso, como eu mencionei, nós já tratamos agora de todos os tempos verbais do modo indicativo. Então isso é uma grande vitória, graças a Deus. Meus parabéns a você que prosseguiu até aqui. Já tem sido um grande privilégio poder ensinar tudo isso para você, e esse é um marco dentro do nosso curso. Ainda faltam 5 aulas, a gente vai tratar muito sobre o particípio ainda, mas até aqui você já aprendeu todos os modos do indicativo, que obviamente é o modo mais comum. A gente falou também sobre alguns outros usos da voz média. A gente viu que alguns vocábulos, alguns verbos, por exemplo, eles têm um significado na voz ativa, mas na voz média ele tem um significado um pouco diferente, né? Então a gente usou o exemplo de arro, por exemplo, e entre outros também. A gente falou sobre o vocabulário, e uma palavra interessante que a gente aprendeu hoje é martireo, que é de onde vem a nossa palavra mártire. E mártires, né? Mártir, e martireo significa eu testemunho, né? Eu proclamo, mais ou menos essa ideia, e daí onde vem a nossa palavra. Além disso, tratamos sobre a nossa tradução, a nossa parte prática do curso. Espero que você esteja gostando aí das aulas, então até daqui a pouco, até a próxima aula. Valeu!